Olá, pessoal! Como é bom estar com você no programa Reconstruindo Emoções. Com certeza, reconstruir as emoções é fazer um mergulho interior, é buscar dentro de nós o autoconhecimento e nos iluminarmos através do equilíbrio. Então, para você participar deste programa aqui na TV Mundo Maior, basta você escrever relatando a sua história, as suas emoções, os seus desafios para o número 21 967 57 3999. Escreva para esse WhatsApp e quem sabe na próxima semana é você que vai estar aqui reconstruindo as emoções conosco. Todo sábado às 19 horas. E hoje nós estamos com um convidado muito querido, um convidado muito especial, que é Nelson Tavares. Ele é professor, advogado, instrutor também nos cursos do Seja Barra e vem bater um papo conosco, falando inclusive das suas experiências a respeito do WhatsApp, do relato que nós recebemos da Alexandra. Seja bem-vindo, Nelson. Muito obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui sempre com você. Muito bom estarmos aqui. O caso de hoje é um caso que mexe muito com 5% da população brasileira. 5% parece um número pequenininho, né? Mas é simplesmente o dobro do que outros países. É muito maior, muito superior ao número de outros países. Do que nós estaríamos falando? Nós vamos falar sobre compulsão alimentar. E isso é algo que aflige muito as pessoas pela atualidade, né, que estamos vivenciando. E hoje nós vamos contar a história de Alexandra Correia Willis, que tem 26 anos, moradora da cidade de São Paulo. E a gente sabe como é difícil passar por uma situação de compulsão alimentar. E ela vem nos relatando que ela passa um sufoco com a compulsão alimentar que ela não consegue controlar. Ela diz ser uma pessoa muito estressada, ansiosa, depressiva, e o acompanhamento, digamos assim, às redes sociais mexem muito com ela. Porque nas redes sociais, ela diz que principalmente o Instagram, ela tem notado pessoas que fotografam sempre lindas, belas, magras, magérrimas, enfim. E cada vez que ela olha aquilo, ela se sente pior ainda. E aí, ela não consegue segurar. Ela vai e come muito. Ela não consegue segurar essa angústia, essa frustração de olhar para essas redes sociais e se comparar, né? Que ela diz que já chegou a pesar 119 quilos. Mas, para uma pessoa de 1,65 m, realmente é muito peso. E ela já tentou todos os tipos de dietas e nenhuma deu certo. Ela não aguenta mais. Ela passou, inclusive, por uma cirurgia bariátrica e diz também que não deu certo, que ela não consegue segurar a boca. Ela diz que já chegou
algumas vezes a comer 2 pizzas família, com 12 pedaços cada uma, inteira, sozinha, e ainda depois tomou 2 sundae. E ela diz assim, que as pessoas na casa dela criticam ela, incomodam-se com ela, chamando a atenção dela, implicando, e tem o hábito de esconder tudo que é alimento dela. E ela diz que isso angustia muito, tanto que ela costuma comprar os alimentos, as suas guloseimas, e esconder no seu quarto. Então, cada vez que ela está numa situação, num momento de dificuldade, num momento de ansiedade, angústia, estresse, ela vai lá e morre de comer. E ela pergunta, tem como me ajudar? Porque eu já não aguento mais. Pois é, Nelson, 5% da população brasileira é muita gente, não é pouca não. É muita gente. E para estar superior que os outros países, é uma dificuldade muito grande, porque conforme a gente passa a se alimentar mais, a gente não só dilata, né, o estômago, mas o pior, não é alimentação saudável. Então a gente vai, né, crescendo lateralmente. Isso traz consequências importantes para a saúde, né? Total. Mas também tem aí um fundo que tem a ver com questões emocionais, Total. questões médicas e até talvez questões espirituais. Com certeza, porque a gente sabe que a alimentação ela é totalmente ligada à emoção. Então, tem pessoas que se alimentam demais e tem pessoas que vão ao extremo da anorexia, que é muito difícil, porque a pessoa deixa de comer e quando ela deixa de comer, ela olha no espelho e continua se achando imensa. Então, ela vai defasando tudo, quer dizer, não tem gordura, não tem nada. E a pessoa, ao contrário da compulsão alimentar, como ela diz, né? A Alexandra diz que ela come até sem fome, que é o normal, né? Porque a pessoa que tem o problema da compulsão, ela não come só naquele determinado horário, né? Ela come naquele determinado horário e no outro também. E aí é que é difícil controlar, né? Porque a gente às vezes faz uma dietinha tal, mas tem que ter uma disciplina, porque fica difícil, né? Verdade. Você também já fez dieta e você sabe como é. Eu passei uma vida inteira sem me preocupar com dieta. Nunca tinha feito dieta. Até que depois que a gente passa dos 40, tem umas coisinhas que a gente tem que cuidar, né? E aí, realmente, eu vim ganhando peso muito gradativamente, nada assim que eu sentisse. E aí, quando eu olhei, eu já estava realmente precisando perder 20 quilos. Caramba! Perdi 20 quilos em 7 meses, aproximadamente, com orientação médica, sem tomar medicamento. Mas fiz dieta pela primeira vez tem uns 2 anos. E agora venho na luta para manter, porque realmente comer tem muito a ver com hábito, né? Tem. Joana de Ângeles, lá no livro Plenitude, tem um capítulo que ela vai falar de vários transtornos. Ela vai começar dizendo que o cérebro humano é preparado para lidar com algumas adversidades. O que é normal da vida, que a gente tem ali aquelas dificuldades, os desafios, aquilo que constitui para a gente um obstáculo que a gente precisa ter atenção, ter aquele cuidado para não cair. E ela fala que a nossa capacidade de lidar com essa frustração é limitada, que até um ponto a gente lida bem, mas quando a gente passa daquele ponto, a gente precisa de outras coisas para substituir, que é uma forma de você manter o equilíbrio por outros caminhos. Exato. E aí ela vai falar de diversos mecanismos. Um deles, é o que me parece o caso da Alexandra, é a compensação.
Na medida em que eu não estou satisfeito com a minha vida, na medida em que tem alguma coisa que não me traz a plenitude, que me garante a felicidade, eu faço uma outra coisa para pensar, eu não tenho isso, mas pelo menos, e aí a gente começa a fazer uma relação que vai levar à compulsão. Porque quando a gente fala exatamente isso, né? Eu não tenho isso, eu não sou assim, mas pelo menos eu faço isso, é por um período curtinho, né? Alguns minutos, enquanto você ingere inúmeros alimentos. Mas quando você termina de ingerir, é aquilo, vem a culpa. Por que que eu fiz isso? Eu sei que comer em exagero não me faz bem, ainda assim eu comi. E esse processo não é muito diferente, Alexandra, do que acontece com a drogadição, do que acontece com a compulsão sexual. Então são mecanismos muito semelhantes, que merecem muita atenção. Não é porque a comida faz parte do cotidiano de todo mundo que você deve minimizar a gravidade daquilo que você está vivendo. Você precisa de estratégias múltiplas para poder dar conta e resolver. Então tem várias coisas para a gente desdobrar aqui e conversar hoje, mas você vai precisar de mais de um campo de ajuda para poder superar com equilíbrio esses desafios. Porque a gente fala assim que eu estou na compulsão alimentar, mas você não está comendo cenoura, ninguém está com compulsão por cenoura, por brócolis. São coisas extremamente calóricas e que vão gerando determinados distúrbios no organismo e que quando a pessoa vê, ela está com um problema aqui, um problema ali, colesterol, e aí, hipertensão, uma série de coisas. Então a pessoa geralmente vai pensar, né? O indivíduo vai dizer, mas eu estou cheio de problemas de saúde. Não, não está. É único. O seu problema é único, né? É o quê? Essa disfunção, esse transtorno alimentar. A pessoa não tem prazeres em outras coisas, porque provavelmente não procure, e então acredita que a alimentação, né, é um prazer. A gente, antes de tudo, Alexandre, você não pode ignorar que a gente é espírito. A gente enverga um corpo de carne, a gente tem a tarefa de ter uma vida material, de cuidar de uma rotina material, mas a gente, na essência, é espírito. E quando em espírito a gente não está bem, a gente não está feliz, a gente não se sente realizado, a gente, às vezes, até tem ocupação, sabe, Alexandre, que são coisas diferentes. A gente, às vezes, faz muita coisa, a gente realiza muita coisa, está muito ocupado, mas a gente não está feliz, a gente precisa de alguma coisa que, do ponto de vista bioquímico, traduza essa ideia de felicidade. Você fala na sua carta que uma das coisas que te dá mais prazer de comer é doce. E o doce, de alguma forma, tem essa característica, pelo açúcar, né, dessa felicidade. Mas assim como o açúcar queima muito rápido, a felicidade que ele traz, entre aspas, também vai embora muito rápida e ela não satisfaz. E o açúcar, ele é muito prejudicial. Eu adoro doce, né? Sou louca por doce. Mas a gente precisa segurar. Não só devido ao aumento de peso, mas tudo aquilo que o açúcar proporciona, como envelhecimento precoce, né? A alimentação, ela é muito, muito, muito ligada aos seus prazeres e à depressão, ao seu intestino, porque a gente chora pelo intestino. Então, como é que a gente pega um pacote desse e seleciona o que comer? Né? Como é que a gente busca essa compreensão? Ela diz que ela não consegue pensar em outra coisa a não ser comer. Mas você não consegue pensar em outra coisa porque você está parada pensando exatamente assim. Eu preciso mudar o meu pensamento, eu preciso pensar numa outra coisa. No que eu vou pensar? Você não vai encontrar. Porque o pensamento significa atitude. Não adianta a gente pensar, ter pensamento positivo, que a sua vida não vai mudar, vai ficar uma caca. Então, o que você tem que fazer é o pensamento
atreladinho, encaixadinho com a atitude, com a ação. Aí tudo funciona. Então, a primeira coisa que a gente precisa recomendar a você, Alexandra, é que você estabeleça metas de alto amor. A prática do exercício físico no começo é muito difícil, porque realmente mexer uma máquina que não está com as engrenagens funcionando bem, essa máquina não vai funcionar bem. E como essa máquina é o seu corpo, vai gerar dor para você. Claro que esse exercício tem que ser orientado pelo médico, o tipo de exercício que você pode fazer, que seja bom para a sua saúde, mas ele é uma manifestação de alto amor. O tempo que a gente gasta fazendo uma atividade física é um tempo que você gasta só com você. Então, esse é um exercício de alto amor e muita gente foge do exercício. Não é só porque não gosta da atividade física, é porque ele representa um olhar para você que você é obrigado a fazer. Você está lidando com o seu corpo, você está vendo como ele reage ao movimento. E lidar com isso, muitas vezes, é uma coisa que incomoda a gente. Outra coisa que você precisa fazer é ter metas pessoais. Iraci estava a gente conversando aqui antes e ela falou assim, ela não fala aqui em como é que é o trabalho dela, como é que é a rotina dela, como é que são os relacionamentos, isso não está dito por você, porque talvez você não tenha isso, você não tenha essa proposta pessoal de se relacionar com alguém, de estudar alguma coisa, de desenvolver uma atividade profissional, nem que seja dentro de casa, que te dê prazer, que te dê alguma remuneração. Então está faltando você fazer esse trabalho de alto amor para você compreender o que te faz bem. Quando você tiver coisas que te preencham nesse sentido, você já não precisa comer para poder preencher esse espaço emocional. Com certeza, e muito menos se comparar com aquelas formas que você encontra nas redes sociais. De jeito nenhum. Cada pessoa, meu amor, é uma pessoa, é uma individualidade. O espírito, ele é individualidade e, principalmente, ele não pode ser comparado jamais a outro, mesmo que sejam gêmeos, mesmo que sejam siameses, não tem comparação, porque cada um tem uma história de vida, cada um traz um pacote, uma mochila ali. E cada um sabe qual é o sapato que aperta o seu calo. Né? Então, você tem que buscar olhar para você como a pessoa que você é. Uma pessoa bonita, uma pessoa inteligente e uma pessoa que pode sim e tem capacidade para melhorar muito. Invista em você. É investimento. Isso. Né? Autoamor não é você simplesmente buscar uma roupa que combina, mudar um cabelo, usar uma maquiagem. Não, isso tudo faz parte de um pacote de cuidados, né? Sim, cuidado com você, cuidado com o seu corpo, cuidado com esse instrumento que Deus te deu para que você se manifestasse nessa vida. É muito comum, Alexandre, que quando a gente passe por esses momentos, a gente tenha um processo de esconder os nossos carismas, as nossas qualidades, os nossos atributos que são positivos, porque a gente começa a estabelecer uma relação visual, né, com peso, com a sua imagem construída, e você esquece de ver quais são as suas habilidades. Provavelmente há algum tempo você já não percebe mais que qualidades você tem, e certamente você tem muitas. Então, esse primeiro passo é um processo de busca de autoamor, de compreender o que te faz feliz, o que você tem de bom. E aí muita gente acha que consegue fazer isso sozinha. É muito difícil, muito difícil. Com certeza. É muito importante que você tenha acompanhamento. A gente vai falar depois do acompanhamento profissional, mas nesse primeiro momento você precisa de acompanhamento na casa espírita, se você é espírita, eu acredito que sim, na casa espírita que você frequenta. Aqui no SEI a gente tem diversos cursos que falam de autoconhecimento, de autoamor, de perdão, de reconhecimento dos sentimentos que movem as nossas ações. Então, você veja na casa espírita que você frequenta, mas também não deixa de procurar nos nossos canais aqui do Seja Barra, que tem vários cursos que vão te ajudar nesse sentido também. Com certeza. E primeira coisa, metas. É você não deixar solto, não correr frouxo.
Tipo, eu tenho que fazer uma dieta, eu vou fazer uma dieta, eu não vou pensar em comer. Ao momento que você olha para você e tira a palavra não da sua mente, eu não vou comer, eu não consigo, eu não paro de pensar nisso, eu não sei fazer nada, eu não sirvo para nada, eu não consegui dieta nenhuma que desse certo, eu não consegui nem a cirurgia fazer dar certo comigo. Então, peraí, tira o não. Coloca na sua vida quais são os seus melhores adjetivos. O que você faz bem? O que você sabe pôr a mão e modificar quando você deixa de olhar para você para olhar somente para aquilo. Você tem capacidades, todos nós temos, né? E quando a gente fala de colocar metas, é extremamente importante. Não é uma meta de dizer, eu preciso perder 60 quilos. Não, eu preciso perder 1 quilo nessa semana. Eu preciso porque eu quero, não porque eu me imponho para me comparar com o outro. De jeito nenhum. Porque tem pessoas que têm uma dificuldade muito grande de alimentar-se e você acha que a pessoa é assim, nasceu assim, pura, perfeita. Não. A gente não imagina quantos transtornos estão do outro lado do espelho, porque a gente só está vendo a nossa face. As redes sociais são um espaço em que você não enxerga com clareza as coisas. Primeiro porque você seleciona o que coloca ali, né? E depois porque o que está ali refletido naquela imagem não necessariamente traduz a essência desse indivíduo. Quando a gente fala para você buscar esse apoio, Alexandra, não deixa de fazer o que o Divaldo recomenda, que é a substituição. Essa fala da Iracy estava me lembrando uma mensagem do Carinhos da Alma, que eu acho que é uma mensagem das mais lindas que tem ali, o CD de mensagens da Iracy. Ele vai falar exatamente isso. Identifique o que você tem de bom e troque o não pela coisa positiva. Parece pouca coisa, mas quando você diz, eu não posso comer, e você diz assim, eu preciso perder X quilos porque isso vai me dar uma vida mais plena para eu poder ser feliz, realizar as coisas que eu tenho vontade, porque eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Parece que é uma mudança só de palavras, mas não é. Porque você, quando diz eu não posso, você traz, de alguma forma, aquilo que você está focando no erro, no equívoco, naquilo que é ruim. Mas no fracasso. No fracasso. Fica buscando um fracasso. Exatamente. Não consigo, não posso. Mas quando você diz, eu quero perder X quilos, ou eu quero hoje iniciar uma atividade, eu quero hoje cumprir uma meta tal, você está trabalhando a sua autoestima, você está mostrando o quanto você pode fazer alguma coisa. Isso vai para além da questão da perda do peso, isso é só o elemento principal que vai dar esse disparador. Esse processo feito, você além de perder peso, você vai ter melhor autoestima, você vai ter condições de se relacionar melhor com as pessoas, você vai se enxergar melhor. Então, o primeiro passo é muito difícil. Tem que buscar ajuda, ajuda na casa espírita e ajuda profissional, como a gente vai daqui a pouco recomendar. Algo que vai ser fundamental para você, que vai fazer o divisor de águas, é você pegar um caderninho e começar a anotar tudo que você come desde o momento em que você levanta. Não somente as refeições, mas aquela balinha escondida, aquela coisinha, né? Anotar tudo. Quando você anota tudo aquilo que você come, você observa qual foi o seu prazer naquela hora. O que você sentiu? Me deu um prazer maravilhoso, nossa. E depois? Só que, o que te levou a comer aquilo? Então, para e pensa em qual situação, nas suas emoções, que acionou você jogar tudo para o ar lá e lá comer aquilo. Então, você vai estar
anotando e observando qual tipo de alimento que sacia qual tipo de dor, qual tipo de emoção e qual tipo de ansiedade. Porque você vai começar a ficar atenta àquilo. Quando acontece a situação, você já, opa, eu já sei. Hoje vou fazer diferente. E começa a orientar a sua própria caminhada nas emoções que você sente para olhar-se de frente e trabalhar cada uma delas, mas não utilizar uma compensação que para você é negativa. Então, o que é positivo? O que te faz bem? Então, você vai ter foco naquilo que você sabe que te causa bem-estar, que provoca um bem-estar. Bem-estar e não o prazer de comer. E não vai dizer, não posso fazer isso. Você vai falar, já identifiquei por que é que eu fazia isso. Já joga no passado. Percebeu, Alexandre, que você não te recomendou só fazer uma lista do que você come. É também associado ao que você sentiu quando comeu. Quando eu iniciei a dieta lá atrás, eu também busquei o auxílio do psicólogo para a gente poder entender como é que funciona essa minha relação com a comida, né? Sim. E aí ele me perguntou muito sobre os meus hábitos alimentares, como é que eu como. E isso é importante anotar. A gente esquece que a gente está habituado a comer porque é um ato tão automático, tão mecânico, que a gente não se dá conta de que come aquilo. E uma coisa que ele pediu para anotar o que eu comia, e eu não me lembrava quando eu conversei pela primeira vez, é que eu dou aula de manhã e dou aula à noite. Todos os intervalos eu comia um croissant com um copo de guaraná natural. Eu não me lembrava disso. Olha a quantidade, todos os dias, segunda a sexta, manhã e noite, olha a quantidade de croissant que eu comia. E calórico. Calórico. E numa coisa assim, que não é uma refeição, é só ali entre as refeições. E aí ele pediu exatamente para eu registrar, como você está recomendando agora, por que eu tinha vontade, o que eu sentia. E é engraçado que eu percebi uma coisa. Eu percebi que eu não gosto do gosto do guaraná natural. Olha que coisa horrível. Eu todo dia eu ingeria 2 vezes por dia um alimento que quando eu prestei atenção no gosto, eu vi que nem bom não era. Assim, não me apraz. Me dá gosto ruim na boca depois. Então, como é que alguma coisa que o gosto não me atrai e eu consumia com tanta quantidade? Né? Que ato é esse? Então, quando a gente começa a perceber isso, aí vem o Divaldo, Alexandre, e diz assim, é como um pensamento. Lidar com pensamentos é muito difícil você, de repente, não pensar. Ele diz, não se programe para não pensar, porque você vai pensar. O que você precisa fazer é a substituição. Eu penso nisso porque ainda está aqui a minha afinidade, mas o que eu quero para mim é tal coisa. Então eu desejo isso, eu quero aquilo. E aí você começa a botar o que você deseja. Com o tempo, você vai fazendo esse processo da substituição e a causa primária dessa ansiedade vai sumindo e você não precisa mais compensar tanto com a comida. Então, esse é um processo que não precisa ser só quem tem transtornos alimentares graves. Qualquer pessoa que busca aprender a lidar com a comida melhor, precisa fazer isso. Porque a gente precisa se disciplinar para que a gente se sinta bem e realizada. Na verdade, quando nós começamos a disciplinar a nossa alimentação, no momento, você está pensando assim, mas eu não paro de pensar em comer. Se você está disciplinando, pensa no momento seguinte. A hora que você olha para trás e fala, nossa, eu consegui vencer. Eu consegui agora diminuir a minha alimentação. Se fosse ontem, eu já tinha comido tudo isso. Olha só. Então, é uma vitória. É uma vitória. Sim. E só consegue vitoriar sobre as coisas aquele que se propõe a isso decididamente. Uma palavra que eu sempre digo nunca vou tentar, né? Nunca. Fala, olha, começa a fazer isso. Alguém responde assim,
Ah, tá bom, vou tentar. Eu já, opa, pera lá. Então desiste, para aí, porque você não vai fazer porcaria nenhuma e não vai dar nada certo. Porque quem fala que vai tentar, tanto faz. Dá certo, não dá certo, não é uma certo, possibilidade. Eu só tentei e já alcancei minha meta. Né? Você tem que realizar. Então, qual o objetivo? Você fala assim, eu vou tentar. Quem vai, não vai muito, entendeu? Já fica com um pé na frente e outro atrás. Tô tentando. Então, ninguém tenta. Ou você faz ou você não faz. Então, você fala, eu vou fazer. Porque o seu cérebro trabalha com os comandos naquelas redes todas viciosas, neuronais, né? Que a gente vai fazendo com os maus hábitos. E aí a gente tem que ir desligando cada uma para fazer novas redes que nos proporcione esse bem-estar. A gente mudar a ótica das coisas faz uma grande diferença. Muita diferença. Muita. E esse é um processo psicológico, a gente já te disse. É também um processo que você precisa de auxílio do psiquiatra, a gente vai fechar daqui a pouco tratando essa questão. Mas eu queria te dizer, Alexandra, que tem um aspecto espiritual também. Existem processos obsessivos de compulsão alimentar. Sim. Tem, né? Tem. Muitos espíritos que ficam instigando a outra pessoa encarnado a consumirem alimento em grandes quantidades. É porque eles sabem... o que André Luiz trata lá na série A Vida no Mundo Espiritual, que aqueles que desencarnam por processos que decorrem de complicações na saúde pelo excesso de alimentos, isso é um suicídio indireto. Então, muitos espíritos desencarnados instigam encarnados a consumirem grande quantidade de comida como uma forma de suicídio indireto. Então, existe a possibilidade de haver processo obsessivo? Sim, por isso também você ir à casa espírita. E não só para orientação, para esclarecimento, mas também para trabalhar o aspecto obsessivo. Agora, seja como for, quando você tem essa mudança de atitude que a Iracy falou, você resolve o problema, porque você desconecta daquele que está te incentivando. E outra coisa importante, você acha que você vai colocar, né, a responsabilidade, não é a culpa, mas a responsabilidade no obsessor. Obsessor que me faz comer assim. Não, só existe obsessor porque nós promovemos um atrativo. Sim. Enquanto não tem atrativo, não tem obsessor. Por quê? Se eu tenho uma outra conduta completamente diferenciada do que aquele espírito se sentir atraído, ele não vai andar atrás de mim. Sim. Mesmo que seja um perseguidor de inúmeras encarnações. Ele vai falar, não aguento, porque eu oriento essa pessoa a ir para lá, porque eu quero destruí-la, mas ela vai para o outro lado. Ele se cansa. Agora, a gente não pode esquecer que se nós proporcionamos para esse espírito esse atrativo, o atrativo dele é do prazer que ele não consegue ter na matéria. Uhum. Né? Então, você pode imaginar o quê? Nós somos verdadeiros canudos. É a mesma coisa do canudo do refrigerante. Ele vem aqui, ó, e cola a boquinha na sua e vai sentir aquele prazer fluídico. Nada mais. Só que ele não ganha peso, né? Essa é a diferença. E como é que vai ser quando ele retorna? Será que ele não vai ganhar aquele peso que ele estimulou até a uma indução? Porque a gente abre guarda, mas a gente pode fechar a guarda, né? Perfeitamente. Então, a gente não precisa continuar na indução. E é uma forma que nós temos de controlar, porque a responsabilidade é sempre nossa. Claro. Né? Você não tem que provar nada para ninguém. Pense nisso primeiro. Porque você disse, né, que todo mundo na sua casa fica escondendo. Talvez não seja ficar escondendo para que você não coma, para te punir, para fazer com que você se sinta culpada de não poder ver.
mas de que aquilo não se torne uma tentação para você, de você falar, tá vendo? Eu não posso comer isso, porque até então a gente fala que não pode, e fulano fica comendo na minha frente. Não é nesse sentido. É muito comum, Alexandra, que toda a família tenha algum nível de transtorno alimentar. Porque a pessoa que tem transtorno alimentar e come nesse grau que você relata pra gente, é porque tem dentro de casa. E você mora com outras pessoas, como você disse. Se a gente tem toda uma família com hábitos alimentares muito saudáveis, você nem encontra dentro de casa essas coisas para comer. É porque provavelmente todo o núcleo familiar tem alguma questão também para ser trabalhada. Agora, é fundamental que ela procure também auxílio psiquiátrico, né? Com certeza. Porque isso faz com que, de uma certa forma, uma medicação para te dar uma relaxada nessa ansiedade, para dar uma aliviada nesse estado depressivo, ajuda muito. Porque a medicação, ela causa um interrompimento, um bloqueio, e aquilo vai te desviciando. Enquanto, por outro lado, você vai desenvolvendo a força necessária para superar aquela situação. O psiquiatra pode te ajudar, inclusive, com medicamentos de controle da ansiedade, que é uma causa orgânica mesmo, né, que te leva a essa compulsão. Então, como está tudo ligado, para que esse esforço não seja só seu, de sacrifício, sabe? Você precisa ter auxílio. Auxílio espiritual, auxílio do medicamento, auxílio da sua família, auxílio psicológico. Isso tudo vai criar uma rede de proteção que vai te encaminhar de uma maneira mais fácil, para que esse processo de transformação, que já é complexo, não seja doloroso para você, mais ainda do que provavelmente já precisa ser. E com certeza a medicação que você será orientada não vai ser uma sibutramina da vida, que é para você emagrecer, que é para você não ter vontade de comer. Não, esquece esse comer. Você precisa tratar as suas emoções para adquirir o controle sobre as suas vontades, só isso. E as vontades do ser humano aqui encarnado são inúmeras, e a gente se perde no meio das vontades e dos desejos. Vontade é saudável, desejo é destrutivo. É verdade. Nelson, em uma palavra, uma emoção para falar para a nossa Alexandra. Eu queria sugerir a você que você trabalhasse, Alexandra, o auto-amor, sabe por quê? Quando você trabalhar esse aspecto, todos os outros vão estar bem encaminhados. Se você conseguir, de alguma maneira, encontrar caminhos daquilo que te dá prazer, daquilo que te ajuda, daquilo que te fortalece para você enfrentar seus desafios, você vai superar essa com certeza, e a gente está aqui torcendo por você. Com certeza. Você é uma vitoriosa porque você está encarnada aqui. Sim. Tá? E não é fácil. Não, não é não. Então, você é uma vitoriosa porque até hoje você tentou inúmeras situações, mas a partir de agora você não vai tentar mais nada. Você simplesmente vai fazer, construir e realizar. O resto tudo será consequência, não é isso? Com certeza. É isso aí. Nelson, obrigada pela sua presença, de vir trazer com tanto carinho, né, essas palavras a Alexandra. Que bom que eu tive a oportunidade de estar aqui com vocês, adoro estar aqui com a Iraci, e volto a dizer, a gente está torcendo por você, Alexandra. É isso aí. Então, Alexandra, quando nós temos o despertar da nossa consciência referente às nossas emoções, nós aprendemos a desenvolver o controle sobre elas. Então vamos ver agora o que a doutora Nízida Silveira, como uma psiquiatra,
tão entendida das emoções e das dores, vamos ver o que ela traz a você. Ela diz assim: a emoção é acionada instintivamente, de forma que o indivíduo precisa estar atento às suas sensações mais sutis, para rapidamente dar nome a elas e identificá-las, pois é rápido o desencadear das suas reações orgânicas. Os impulsos podem ser excessivos e incontroláveis. Sempre que o indivíduo se sentir ameaçado, seja por uma situação de atrito, uma situação de embaraço, uma situação que lhe cause insegurança e expõe a sua privacidade, ou de raiva, medo de perder alguma coisa, o cérebro ativará o mecanismo da ansiedade. É importante o indivíduo não permitir ser conduzido pelo automático e, aos poucos, assumir o controle das suas emoções que se encontram em discrepâncias, como também o controle do seu pensamento, não permitindo divagações. Então, quando nós aprendemos a identificar as nossas emoções, nós vamos aprender exatamente o que ela nos provoca, qual é o resultado da reação que temos quando sentimos alguma emoção negativa. E quando aprendemos a identificar a emoção negativa e a reação que nós temos, nós já sabemos como impedir e controlar, porque é a nossa válvula de escape onde nós fazemos as substituições de insatisfação pelo prazer momentâneo, enganando o nosso cérebro. Então, nós não enganamos, nós criamos outras ramificações neuronais onde elas se tornam viciadas. Então, vamos fazer um mergulho interior, identificar as emoções que nós sentimos, porque o segredo de conseguirmos construir, realizar, vencer e superar é o autodescobrimento através do entendimento e da leitura sobre as nossas emoções. Então é isso. Se você quiser participar aqui do nosso programa Reconstruindo Emoções, que é este livro da doutora Nise da Silveira, venha fazer parte, escrevendo a sua mensagem, escrevendo a sua história, o seu relato, pelo WhatsApp, pelo número 21 967 57 3999. E quem sabe na próxima semana é a sua emoção que estará sendo reconstruída aqui. Então nos envie. Não precisa ser o seu nome, pode colocar um pseudônimo. E nós estaremos juntos aqui na TV Mundo Maior, reconstruindo as suas emoções todo sábado às 19 horas. E uma ótima semana de muita paz. Beijinho para você.